Então vamos falar um pouquinho aqui sobre aplicações web e fazer uma introdução aí de como que a gente, como que funciona aí aplicações web em Java, tá? Então, começando, né, quando as páginas e os navegadores foram criados, né, a ideia é que eles fossem utilizados para acessar um conteúdo estático, né? Então, é a ideia dos hiperdocumentos. O que é um hiperdocumento? É aquele que ao invés de você ler ele em formato linear, você pode, né? Você tem os links, né? Que na verdade são as hiperligações, que você pode clicar e ir, às vezes, para outros lugares no mesmo documento, ou ir para outros documentos, né? Devido ao fato de você, digamos assim, não ter um caminho só, né? Você poder ir alternando, indo, voltando, né, entre os documentos à medida que você precisa, por isso que fala que vai navegar nas páginas, né? Por essa questão de você ir interagindo, né, e saltando dentro do conteúdo. Então, quando a web surgiu, era para ser tudo estático, né? Tá? E o protocolo utilizado, né? Assim, assim, a gente vai ver que muitas vezes existem algumas dificuldades, né? Nessa parte de como adaptar um ambiente que foi feito para lidar com documentos estáticos para lidar com coisas dinâmicas, tá? Como que funciona o protocolo? Né? Então, o protocolo é HTTP, certo? Muita gente confunde HTTP com HTML, né? Tudo começa com HT alguma coisa, né? O pessoal acha que são coisas diferentes, né? Às vezes é a mesma coisa ou confunde um pelo outro. Lembrando que o HTTP é o protocolo de rede aqui, a nível de aplicação, né, utilizado pelas páginas para tanto você fazer a requisição quanto para você enviar de volta a resposta. Tá? O HTML, ele já é aqui, essa parte aqui é uma linguagem de formatação, né, que é usada para você colocar aqui o conteúdo da página. Tá? Então, uma requisição HTTP, ela começa que ela é um método GET, né? A gente vai ver que tem outros métodos ali, né? Mas normalmente quando você quer pegar uma página, né? Você está acessando um link, por exemplo, você vai mandar uma requisição do tipo GET, tá? Aí você manda o GET, logo em seguida aqui, ó, página HTML, seria o nome do recurso que você está tentando acessar. Tá? E você vem aqui com uma lista de arquivos, né, que são os tipos que o seu navegador aceita. Tá? Você diz aqui qual que é a sua língua, por isso que, por exemplo, alguns sites eles conseguem, a partir dessa informação, já colocar o site, por exemplo, na língua que você entende, certo? Encoding, User Agent, né? No caso, o User Agent é o browser do usuário, tá? Antigamente também, né, naquela época que tava Netscape versus Internet Explorer, né? Tinha muita coisa assim do tipo, se você tentava acessar com Netscape, ele pegava o seu user agent e ele falava, não, esse site é só para o Internet Explorer. Ou o contrário, né? Você tentava acessar com o Internet Explorer e falava, não, esse site você só consegue acessar com o Netscape. Né? Então ele fazia isso pegando essa informação aí do user agent, né? Hoje em dia tem sites que ainda usam muito isso, por exemplo, para ver se você está navegando de um celular. Né? Então ele tem informação de alguns navegadores que são navegadores de celular. Né? Mas isso, digamos assim, não é, entre aspas, uma informação 100% confiável, porque é o que o cliente da sua aplicação web está informando para você. Né? Eu, por exemplo, eu utilizo no meu celular um browser chamado Dolphin, tá? Não sei, talvez alguém conheça aí.
e nele eu consigo configurar qual que é o user agent que eu quero que ele mande para a aplicação. Né? Então eu consigo, por exemplo, falar, olha, finge aí que eu sou o Firefox ou o Chrome, certo? E aí ele vai estar recebendo isso aí. Qual que é o host, né? O tipo de conexão, etc. Né? Tá? Então o que é importante aqui? O mais importante nesse request aqui é o HTTP method, que no caso é esse get aqui, a URL, né? Que aqui ó, ele tem o host, ele tem o qual que é o caminho que ele está acessando e os parâmetros. Né? Os parâmetros a gente ainda não tem aqui, mas a gente vai ver duas formas diferentes de estar passando parâmetro para a página. Tá? A resposta, né, ele vai responder aqui, ó, HTTP 1.1 200, ok, né? O que é esse 200 aqui? É o código, né? Então o 200, por exemplo, ele é o código de ok. Tem o código 200 alguma coisa que é, por exemplo, para fazer o redirect, né? Tem o erro 500, né? O 404, né? Que são famosos aí, mas tem vários outros tipos de código que você pode receber como retorno aí de uma página HTML. Ó, quando você tenta acessar um recurso por HTTP. Já estava confundindo aqui. Tá? Então, ó, uma outra coisa importante que ele coloca aqui, aí ele também tem informação de data e etc, né? Ele tem esse content type, né? Então ele está falando ali que o content type é text/html. O que significa? Browser, interprete esse cara como se fosse um texto HTML. Então o browser ele sabe que naquele momento ele vai ter que usar o render de HTML dele. Né? Se tivesse, por exemplo, image/gif, o browser sabe, ou image/jpeg, o browser sabe, não vou pegar isso daqui e interpretar como se fosse uma página, eu vou interpretar como se fosse uma figura. Então ele pega aquele conteúdo ali e sabe que aquilo ali é um JPEG, ou acho que PDF não é text, acho que é application/PDF, alguma coisa assim. Tá? Então, dependendo do conteúdo ali, o browser vai utilizar uma forma diferente. Então, não sei se já aconteceu com vocês, né, de tentar acessar uma coisa e aparecer um monte de letra maluca assim, né? Muitas vezes é o que? Aquilo ali é o content type que mandou errado. Ou deu algum problema na hora de mandar o content type. Então, às vezes ele está te mandando ali uma figura ou algum outro tipo de arquivo e você está tentando interpretar aquilo como o browser, né? Está tentando interpretar aquilo como um texto. Aí por isso que ele dá aquele monte de coisa, certo? Então isso aí é importante, né? Toda vez que você for saber, né, que o protocolo HTTP tem esse content type, justamente para quê? Para que se você for retornar para o cara alguma coisa diferente de uma página, você ter certeza que você está informando isso para o navegador. Tá? E o próprio conteúdo da página, né, que é o que vem aqui depois, né, que aqui no caso seria o HTML. Tá? E funciona assim. O cliente pede, o servidor responde. O cliente pede, o servidor responde. Não existe uma conexão que é mantida. Tá? Ele não fala assim, conectei com o servidor. Aí agora eu fico conectado e troco informação. Não é assim. É simplesmente você manda uma requisição e ele te manda uma resposta. E aí depois que ele te mandou a resposta, ele encerra a conexão ali. E aí se você clicar ou você quiser outra página, quiser submeter um formulário, qualquer coisa desse tipo, você vai precisar abrir outra conexão e fazer esse processo novamente. Tá? Localizando recursos, né? Uma URL, não sei se alguém já parou para pensar nisso, tem vários pedacinhos ali, né? Que se a gente for começar a mexer aqui com aplicações web, é importante a gente entender o que é cada pedacinho. Então a primeira coisinha que a gente tem ali é o protocolo, no caso é o HTTP, o protocolo HTTP é esse daqui, certo? E muito comum também a gente vê aí HTTPS, né? Mas tem vários outros protocolos ali, FTP, SMTP,
né? O finado não, não chamar assim não, o Gopher, né? Que não sei quem chegou a mexer com isso aí nos primórdios aí da internet, tá? Logo em seguida do protocolo, dois pontos barra barra, vem o nome do servidor, tá? Que é mais ou menos um substituto ali do IP que você está querendo acessar, certo? Em seguida vem a porta, então a porta default para acessar o servidor web, né, é a porta 80. Então se você omitir a porta, tá, ele vai acessar na porta 80. Normalmente, quando a gente, por exemplo, está usando um servidor web para desenvolver, ele não sobe o servidor na porta 80. Ele pode, às vezes 8080, 8081, né? Então, para a gente entender por que ele está colocando aquilo ali na hora de acessar, tá? Depois disso tem o caminho, né? Que é, por exemplo, diretório barra pasta, certo? Onde ele está tentando ali localizar o recurso, é como se fosse um diretório, mas não necessariamente é um diretório, tá? Pode ser um caminho, entre aspas, virtual, tá? Às vezes, por exemplo, uma aplicação que recupera um recurso dinâmico, ela pode usar, por exemplo, barra, por exemplo, 2015 barra, sei lá, 6, né? E aí, por exemplo, ter alguma coisa. Então, de repente, aquilo ali, é o ano, o mês e tal coisa, e aí eu uso essas três informações para localizar uma coisa, por exemplo, do banco de dados. Posso usar assim. Tá? Então, não necessariamente aquele caminho ali do recurso, ele tem que ser um caminho existente fisicamente, né, em termos de diretório no servidor. Tá? Depois vem o recurso em si, no caso ali seria a página 1.jsp, certo? E por fim tem ali a query string, que são parâmetros, é uma forma de você passar parâmetros para a página. Uma das formas, né? A gente vai ver que tem duas, tá? E aí, normalmente, é uma interrogação, certo? Os parâmetros, eles são separados pelo e-comercial, ou como eu gosto de chamar, e de dupla sertaneja, certo? E cada variável dessa é um nome igual a valor. Então, nesse caso, eu tenho um parâmetro, né? Variável não, é um parâmetro V1, que o valor dele é 1, e um parâmetro V2, que o valor dele é ok. Tá? Então, divididos pelo E de dupla sertaneja, e o igual divide o nome do valor. Tá? E aí o query string, o começo dele começa depois do interrogação no nome do recurso. Tá? Bom, a gente tem dois métodos, né? Quando eu digo métodos HTTP, é esse cara aqui, ó, que está aqui em cima, ó. Esse cara que está aqui em cima no protocolo, GET. Tá? Então a gente tem outros, tem o head, tem o delete, tem outras formas de acessar, certo? Só que os dois principais que a gente usa mais é o get e o post, tá? No caso, o get normalmente é um acesso hiperlink, ou é aquela página que você entra nela direto, tá? Quando você usa o método get, os parâmetros eles são passados por query string, desse jeito aqui, tá? Na própria URL, tá? O post, tá? Normalmente é uma submissão de formulário, tá? Você pode submeter formulários usando o get também, tá? A diferença no post, tá? É que os parâmetros no caso, então, ó, se for o query string, eu tenho aqui, ó, get página HTML, né? E aí aqui eu vou ter aqui em cima mesmo interrogação e os parâmetros em query string, tá? No caso do post, os parâmetros eles vão vir no final aqui desse pacote aqui que tá indo, tá? Ele vai vir aqui no final,
tá? Então, por exemplo, no caso de parâmetros muito grandes, né, por exemplo, um texto muito grande ou até o upload de um arquivo, né, não é muito recomendado a gente mandar por GET, tá? A principal diferença entre o GET e o POST, na verdade, não está muito nessa questão de onde os parâmetros são enviados, né? Tá em relação a ser ou não, né, idempotente, tá? O que é isso? Né? Por exemplo, no caso o GET, ele é recomendado para quando você não tem nenhum efeito colateral no acesso àquele recurso, tá? Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, uma URL onde eu passo para acessar uma notícia, eu passo um parâmetro, por exemplo, com a ID daquela notícia, né? Por exemplo, talvez uma URL que eu vou querer acessar por GET. Por quê? Porque se o cara for como é que fala? Quiser, por exemplo, acessar aquela notícia 100 vezes, não vai ter nenhum efeito colateral para a minha base de dados. Tá? Por exemplo, um outro exemplo que muitas vezes a gente quer colocar como GET por exemplo, uma busca. Vamos supor, você tem lá um e-commerce, o cara foi lá no seu site e fez uma busca. Às vezes ele fala assim, quero salvar aqui essa busca, né? Eu quero realizar essa busca 1000 vezes, né? Ele pode fazer também, não vai alterar nada na sua base de dados e etc. Tá? Então, por exemplo, pensa o seguinte, o que você manda por GET, o cara consegue, por exemplo, botar na bookmark dele. Né? Ele consegue botar como um favorito. Então, por exemplo, uma notícia faz sentido o cara botar como favorito. De repente, uma busca faz sentido o cara botar como favorito. Agora, o post já é a submissão em que existe um efeito colateral e ela não deve, por exemplo, ser repetida. Por exemplo, o cadastro num site. Quando você vai lá, né, preenche os seus dados e dá um post, né, você submete, aquilo ali ele vai, por exemplo, guardar suas informações no banco de dados. Se você for lá e clicar 100 vezes, ele vai ter um efeito colateral, que é o fato de você 100 vezes ter aquele mesmo usuário armazenado. O que não é nem um pouco interessante. Ou você vai lá e vai colocar, por exemplo, 100 vezes uma ordem. Né? Não faz sentido, por exemplo, você guardar no seu bookmark a submissão de um formulário. Por exemplo, um cadastro. Certo? Então, esse tipo de coisa a gente coloca como post. Tá? A minha regra geral se o cara pode pôr no bookmark, é o GET. Se não faz sentido, é post. Tá? Você vai ver em alguns lugares falando, o post ele é mais seguro do que o GET. Por quê? Porque o GET o cara fica com os parâmetros ali expostos. Tá? Minha opinião sobre isso é a seguinte, tá? Os dois são uma droga, tá? Os dois são inseguros. Nunca fala assim, mas o cara, por exemplo, se ele mandar o login e a senha pelo GET, né? O cara pode salvar e vai ficar com a senha lá no bookmark dele, né? E tal. Ok, é inseguro. Mas o outro também é inseguro igual, porque qualquer pessoa, né, que pegar ali a requisição, qualquer um consegue montar uma requisição e pegar e colocar ali o parâmetro como post, tá? Então, tá se iludindo quem acha que só porque a submissão tá por post que ela vai ser segura. Não é. Os dois são inseguros igual, tá? Então não conte com post para segurança. Tá? Não é só porque o parâmetro está escondido que o cara não vai poder acessar aquilo. Um hacker que interceptar, por exemplo, consegue recuperar a senha do cara, independente de estar no post ou no GET. Bom, vamos então para a parte legal, já que a gente falou um pouquinho aí sobre páginas web, o protocolo HTTP, que eu acho
Muita gente começa a mexer com a aplicação web sem entender direito como funciona o HTTP, né? E aí, às vezes, tem as coisas que ele pode recuperar, o que ele pode fazer, ele não entende direito como aquilo funciona. Então, eu acho importante dar essa introdução aqui, falando sobre como funciona o HTTP, né? Como é que funciona uma requisição web. Agora, vamos falar aqui sobre as páginas dinâmicas, tá? Então, a ideia é o seguinte, bom, eu não quero mais que o cara acesse, né, a página e ele mostre sempre a mesma coisa. Eu quero, por exemplo, ir lá buscar informações numa base de dados. Eu quero mostrar para o cara a data do dia, quero mostrar para o cara a previsão do tempo e etc. Tá? Então, a primeira solução que teve para as páginas web eram os scripts CGI. Tá? Como é que eles funcionavam? Né? O browser ia lá, mandava um request, né, usando o GET, o POST, né, não interessa, lá para o servidor web, tá? E o servidor web ele falava assim, olha, vou rodar aqui essa página aqui que o cara está tentando acessar, ela está como é que fala? Ela tá mapeada aqui para um script CGI, então eu vou pegar e vou rodar esse script, né, e vou pegar o resultado dele. Tá? O que acontecia não era bem isso, mas era mais ou menos assim. Tá? Acho que todo mundo já deve ter feito, sei lá, um programinha em C ou C++ que dá um monte de... O resultado é um monte de print na tela. Né? Então era mais ou menos isso. O cara rodava a página, certo? Passava para essa aplicação, né, para essa página, para esse script CGI, como parâmetro, os parâmetros que ele recebeu da requisição, tá? Esse script CGI era basicamente como se fosse uma aplicação que dava print na tela. Só que ao invés de dar print na tela, ele dava, ele digamos assim, imprimia lá numa saída para o servidor web, e o servidor web pegava aquela saída e, né, devolvia lá para quem tinha feito aquela requisição, tá? Se fosse uma pessoa o servidor web, seria mais ou menos assim o processo dela, tá? Ela vai, olha ali o que a página recebeu como parâmetro, certo? Pega, roda lá o CGI lá de linha de comando, passando aqueles parâmetros, aí quando rodar aquele CGI vai dar um print lá no HTML, ele vai lá, vai dar Ctrl+C naquele HTML e vai dar Ctrl+V no que vai de resposta. Era mais ou menos isso, só que obviamente não era uma pessoa que fazia, era o web server que fazia esse processo aí, tá? Então, o que acontecia, né? A cada requisição era como se um novo programa estivesse rodando no sistema operacional, tá? Então a gente sabe que para cada programa que roda, né, o sistema operacional tem que ir lá, alocar memória, copiar aquela aplicação para a memória, executar a aplicação, pegar o output, gerar, né, a resposta, e aquela aplicaçãozinha que era o script CGI parava de rodar, e aí o sistema operacional ia lá e limpava a memória daquele script CGI, tá? Então, imagina o seguinte, né, que a cada requisição era como se você clicasse 2 vezes num executável, né? Dá para ver que esse tipo de coisa não escala para um grande número de requisições, tá? Então, cada request acabava sobrecarregando demais o sistema operacional. Então, as primeiras aplicações web, elas meio que funcionavam dessa forma, tá? Tudo porque a página web ela não tinha sido feita, né, para ser uma coisa dinâmica, tá? Ela era feita para ser uma coisa estática. O que a gente estava fazendo era meio que acochambrar ali no web server para que na hora que ele recebesse a aquisição, ele chamasse um programinha que gerava uma saída e ele mandasse de volta como se fosse uma como se fosse uma página estática, tá? Então, se a gente percebe, né, que
isso daí facilmente sobrecarrega o sistema operacional, né? E uma aplicação nesses moldes ela não consegue escalar para um número de requisições muito grandes, tá? Bom, aí, por exemplo, como que funcionam as aplicações web em Java? Né? É através desse modelo aí de servlet, e hoje em dia, né, grande parte das aplicações web, né, de, sei lá, PHP, outras, né, outros tipos também seguem um modelo bem parecido com esse daqui, tá? Como é que funciona? Quando a gente tem, no caso, o web server, que é o cara das páginas, e aí a gente tem o web container. O web container é, digamos assim, seria o componente do web server responsável por executar uma aplicação web, certo? Muitas vezes, por exemplo, a gente tem o Apache, né, que é um web server aí famoso, e a gente tem, por exemplo, o Tomcat atuando como o web container. O Tomcat ele tem as coisinhas dele lá de web server também, mas talvez não seja tão bom quanto o Apache, né? Então, muitas vezes usa ele só como o web container mesmo. Então, o web container seria a partezinha ali dentro do web server que é responsável por rodar uma aplicação Java Web. Tá? Então, quando a requisição chega no web container, o que ele faz? E a primeira coisa que ele faz, então ele recebe aqui no 1, onde está aqui o número 2, ele faz o que? Ele cria um objeto para representar o request e cria um objeto para representar o response. Tá? E aí ele vai chamar no servlet o método service, passando o request e o response como parâmetro. Obviamente, o request está populado com aquelas informações da requisição e o response é aquele objeto que a própria aplicação vai manipular para poder gerar a resposta. Tá? Então, o que ele vai fazer? Esse método service ele vai ser criado uma thread para ele. Tá? Essa thread vai executar o método do get do servlet. Aí, obviamente, ele vai rodar o do get se o que você estiver fazendo for um get. Um do post se for um post. Um do delete se for um delete e assim por diante. Certo? Então ele chama ali, depois de rodar esse do get, que é onde, digamos assim, esse do get é o método onde vai estar o seu código, o código da sua aplicação. Ela faz o que tem que fazer, né? E aí, depois que executar o do get, o web container vai pegar o response e vai mandar de volta. Tá? E aí, quando ele faz isso, ele vai e mata, certo? Aquela thread e aqueles objetos, o request e response que ele usou dentro daquela requisição. Tá? Uma coisa interessante, né? O servlet, ele tem esse ciclo de vida aqui. Então, logo, por exemplo, que uma aplicação levanta, ela pega o seu servlet, né? Se ela tem uma configuração que você pode colocar para que assim que a aplicação subir, ele já suba também aquele servlet, né? Ou ele, caso ele não suba na primeira, ele é inicializado no primeiro acesso que é feito a ele. Tá? Então ele vai desse doesn't exist, né? Ele é chamado o constructor e o método init, tá? Então não é recomendado, por exemplo, que você coloque alguma coisa no construtor de um servlet, mas sim no método init dele, tá? E aí você tem esse método service que ele vai atender ali a várias requisições, tá? E aí, por exemplo, quando quando o web service cai, ou sei lá, a aplicação ela vai ser retirada do web service, do web server, ele chama o método destroy, tá? Por exemplo, vamos supor que você abriu uma conexão com alguma coisa e deixou ela aberta, né? No método destroy, por exemplo, você tem a oportunidade de fechar essa conexão. Não que deixar a conexão aberta seja uma boa prática, tá? Só usando como exemplo mesmo, tá?
Para a gente entender melhor como é que funciona o servlet, né? Então, por exemplo, normalmente, né, a não ser que você explicitamente você indique, eu nem lembro como é que faz isso, mas eu sei que tem jeito, para o web container, ele vai ter só uma instância de cada servlet, tá? Então, por exemplo, eu tenho um servlet aqui, por exemplo, que quando o cara submete o formulário com o cadastro dele, ele grava no banco de dados, se tudo der certo, ele fala que conseguiu fazer com sucesso, se não, fala que não conseguiu inserir. Tá? O que vai acontecer? Se dois caras ao mesmo tempo fizerem uma requisição para esse servlet, ele vai ser a mesma instância, vai ser o mesmo objeto do servlet que vai tratar as duas requisições. Só que vai fazer isso em threads diferentes. Tá? Então o que vai mudar ali é o mesmo objeto, só que aquele método dele é chamado duas vezes com objetos request e response diferentes, em threads que estão executando ali em paralelo. Tá? Então, sabendo disso, né, a gente tem que tomar todo aquele cuidado que a gente tem, por exemplo, com programação paralela. Sabendo que é o mesmo objeto, por exemplo, né, a gente não, sabendo disso, a gente não deve usar, por exemplo, variável de instância em servlet. A não ser que seja, por exemplo, uma coisa que, sei lá, você carrega na hora do init e aí você não muda mais o valor. Então, por exemplo, você tem um parâmetro, né? Você carrega aquilo ali na hora naquele método init. E aí depois você não muda mais, aí tudo bem, tá? Agora, por exemplo, se é uma variável que muda, né, não é recomendável que seja uma variável de instância. Por quê? Porque aí pode, se uma thread for lá e modificar aquela variável, né, aquela mudança ela vai ter o efeito também em outra thread que estiver acessando ali. Tá? Então, um exemplo que eu posso dar disso daqui, eu lembro que tinha uma aplicação que eu trabalhava que o cliente ele ligou e reclamou que estava sumindo um botão. Então, poxa, em tal caso aqui, o botão de salvar some. Aí eu ia lá no teste, digitava lá, não sumia. Fazia tudo que o cara tinha feito, não sumia. Tá? Aí eu falo, esse cliente está usando o negócio errado, né? Aí reclamava e toda vez, não, mas não tá aqui, ó, testa aqui que não tá. Até que um dia falou assim, ó, tá dando esse pau em produção agora. Entra lá e vê. E eu entrei a página e realmente não tava o botão lá. Falei, e agora? Que pau é esse? Né? Aí eu fui olhar o código, vi o quê? Que tinha uma flag dizendo se o botão era para aparecer ou não, que estava como variável de instância. Tá? E aí o que acontecia? O cara acessava, ele falava assim, olha, é para exibir o botão porque o negócio está no status tal. Só que antes dele chegar no final da requisição, ia uma outra thread de um outro usuário que estava acessando um outro negócio, num outro status, que falava para esconder o botão. Certo? E aí o cara entrava e o botão não aparecia enquanto era para aparecer. Tá? Já ouvi falar, por exemplo, né, de, por exemplo, há um tempo atrás aí, por exemplo, cliente de banco entrando e vendo o extrato de outro cliente. Por quê? Tudo porque o cara guardou ali na variável de instância as informações do extrato. O cara entrou, ele pegou o status daquele cliente e botou na variável. Na hora que o outro entrou junto, antes de chegar na parte que exibia na tela o extrato do cliente A, ele foi e substituiu pelo do cliente B. Tá? E é o tipo erro que, se você estiver testando a aplicação sozinho, não acontece. Tá? Porque só vai acontecer quando tiverem os acessos concorrentes ali na página.
tá? Então, esse tipo de erro é um erro difícil de achar, tá? E muita gente não se liga nessa questão, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso daí, tá? Bom, normalmente, né, naquele método do GET ali, do servlet, né? Antigamente, eu fui dessa época, né? Em que a gente tinha que ir dando meio que um print, né? A gente pegava o response e ia dando print no response, né? Do HTML que a gente queria que a página tivesse. Eu lembro que uma vez eu cheguei até a fazer um programinha para eu poder ir lá desenhar a página usando algum outro aplicativo e depois gerar o servlet que dava print naquele HTML inteiro, tá? Só que é bem complicado. Imagina você mexendo em código dentro de código, né? É realmente uma zona de você ficar printando. E aí, por causa disso, foram criadas as páginas JSP, tá? O que são essas páginas JSP? É uma forma que você tem de colocar ali o código HTML, poder colocar alguma coisa ali de código dentro do HTML, tá? E aí e não precisar misturar, né, o código Java com o código HTML, tá? Então, como que funciona isso? Eu vou ter ali uma página JSP, tá? Ela vai ser traduzida para um servlet Java, né? Que gera aquela página, tá? E essa página ela vai ser compilada, tá? E ela vai ser inicializada e carregada e vai virar o servlet, tá? Por que é interessante a gente conhecer esse processo? A gente não vai entrar muito em detalhe aqui de página JSP, é mais uma introdução mesmo, tá? Que acontece, né? É importante a gente conhecer todos esses passos porque os erros eles podem acontecer em cada um desses passos. Por exemplo, o que seria um erro de tradução? Quando você coloca algum comando ali do JSP que não é reconhecido. Então ele fala assim, olha, não consegui traduzir esse cara para um código Java. Tá? Agora, por exemplo, pode ser que você consiga traduzir, mas na hora de você pegar aquele código Java e compilar, certo? Ele não vai conseguir fazer isso, tá? Então, como que seria isso? Por exemplo, eu usei uma variável lá no JSP que na hora de traduzir ele falou, ok, isso aqui ele está usando uma variável e está aqui. Na hora de compilar ele fala, opa, essa variável não existe, tá? Então ele pode dar esse pau na hora da compilação, tá? E por fim ele também pode dar o erro na hora da execução. Então eu vou lá, escrevo o JSP, ele consegue traduzir para um ponto Java, ele consegue compilar esse ponto Java e na hora de rodar, por exemplo, tinha um cara lá que estava null e aí na hora de tentar chamar um método ele deu null pointer exception, por exemplo, tá? Então o erro ele pode acontecer em todas essas fases. Quando der um erro no JSP, né, apesar da gente não estar falando diretamente de JSP, a primeira coisa que você faz é em que ponto deu esse erro. Tá? Ele te diz, olha, erro na hora de compilar, erro na hora de traduzir, erro na hora de rodar. Tá? E aí isso daí já vai te dar uma pista, né, sobre que tipo de problema que pode ter. Foi na hora de traduzir? Então alguma coisa que ele não entendeu e não conseguiu gerar o ponto Java. Erro na hora de compilar? Na hora de ele conseguiu transformar de JSP para o código, mas ele não conseguiu compilar esse código. Ou ele não conseguiu executar esse código. Então é o primeiro lugar que você vê. Tá? Normalmente a gente tem como pré-compilar as páginas JSP, mas normalmente, né, se você não disser nada, todo esse processo aí, ele vai ser feito quando você tentar acessar a página pela primeira vez. Tá? Então, primeiro acesso lá à página JSP, ele vai
gera o Java, compila e roda. Aí a gente pode até perceber quando a gente está testando a aplicação que, por exemplo, se a gente está testando a primeira vez que a gente acessa a página, demora um tantinho razoável. Tá? E aí, a partir da segunda vez, já é muito mais rápido. Tá? Vamos falar um pouco, então, sobre o desenvolvimento web em Java, especificamente. Tá? Bom, como seria aí o primeiro servlet? Né? Então, vou falar aqui um pouquinho de cada pedaço desse servlet aqui, tá? Então, esse cara aí que vai em cima, essa anotação web servlet, né? Ela mapeia a URL da página, né? É que ele é uma aplicaçãozinha, né? Vou até voltar aqui. Ele é uma aplicaçãozinha que, ao invés de, por exemplo, a gente criar uma aplicação com o método main, a gente vai criar o servlet e vai botar ele dentro do web container. Né? E aí ele vai ser executado a partir do momento em que a gente acessar a URL, tá? Que está mapeada para ele. Então a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o servlet é qual URL que acessa ele. Né? Então a gente tem essa anotação @webservlet, certo? Que tem aí a URL, que é o /teste, tá? E aí, quando eu tentar acessar aquela aplicação, /teste, ele vai estar acessando, vai estar executando aquele servlet, tá? No caso aqui, eu vou criar os métodos só para os métodos HTTP que eu quiser tratar. Então, nesse caso, eu tenho o método do GET e esse método ele recebe como parâmetro o HTTP Servlet Request e o HTTP Servlet Response. Tá? Então, esses objetos eles são usados, por exemplo, para eu gerar a resposta e para eu recuperar, por exemplo, parâmetros do request. Tá? Então, a gente entendendo o protocolo HTTP, né, que a gente viu nos primeiros slides aqui da aula, né, fica mais fácil a gente entender como funciona isso daí. Né? Então, por exemplo, de onde que eu vou recuperar um parâmetro? O parâmetro não veio no request, então eu vou pegar isso do request. Eu quero recuperar o user agent do usuário. Isso aí não veio no request, então vai ser no request. Né? De onde que eu coloco, por exemplo, o texto que eu vou responder? Isso daí não faz parte do response, então é no response. Onde que eu mudo o content type? Isso não faz parte do response, então vou mudar no response. Então, esses objetos aí representam, né, estão aí representando no seu programa aquela requisição que se recebe e a resposta que se dá para o navegador. Tá? Então, o que a gente pode fazer no request? Né? Pegar os headers, né, que são aquele user agent, o tipo de arquivo que ele aceita. Posso pegar cookies, posso pegar o método HTTP que ele está executando. Tá? Posso pegar o input stream direto. Né? Normalmente, por exemplo, eu vou querer fazer isso, por exemplo, se o cara está fazendo um upload de arquivo. Né? Normalmente, isso daí já tem alguns componentes prontos que fazem, né? Mas dentro deles eles acabam pegando esse input stream e usando isso daí diretamente. Tá? Então, do response, o que a gente pode fazer? A gente pode configurar os headers do response, né? Configurar o content type, dizer que, por exemplo, ao invés de estar mandando HTTP, a gente está um HTML, a gente está mandando uma imagem, por exemplo, um PDF. Tá? A gente pode retornar texto, tá? E pode retornar outro tipo de dado binário também, usando aí o output stream do response. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser retornar um arquivo PDF, né, eu vou ali no servlet, vou pegar o servlet output stream, né, que é, digamos assim, a minha saída ali de dados, né, vou dar um set content type application /pdf, para quê? Para o browser saber que eu estou mandando um PDF para ele, né, e aí vou escrever o byte array com as informações ali do arquivo. Tá? Então, a gente vê que por exemplo, se a gente quiser criar um relatório em PDF, dá para o cara fazer o download, alguma coisa assim, a gente tem que setar essas informações aí no response.
tá? Uma outra coisa que às vezes a gente faz, né, é passar o controle para outro recurso, tá? Então, como a gente deve ter percebido, o servlet ele trata uma requisição, mas não é muito interessante botar HTML ali. E o JSP também você pode colocar o HTML ali, até algumas coisas dinâmicas, mas também não é interessante você ficar botando um monte de código ali. Então o que a gente normalmente faz é o seguinte, a gente executa a lógica que tem que ser executada, certo? E repassa o controle, né, seta ali os parâmetros e repassa o controle para algum JSP, só fazer a formatação daquela resposta, daquelas coisas ali, tá? Então, você pode dar um get request dispatcher, né, e falar assim, olha, esse cara aqui é um cara que redireciona, por exemplo, para a página view.jsp, né? E aí você dá um forward, passando um request ou response, né? Você está meio que passando o bastão ali para outro recurso. Então você pode ter um servlet que chama outro, que chama outro, que chama um JSP e etc. Você não precisa ter um só fazendo todo o tratamento. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre os escopos de uma aplicação web, tá? O que é isso? Tá? O escopo é como se fosse um mural onde você pode deixar recadinhos, certo? Então, por exemplo, se você botar um mural lá na porta da empresa, todos os funcionários da empresa vão ver aquelas informações lá. Se você coloca no seu andar, só as pessoas do seu andar, né, normalmente que vão passar por ali, vão ver aquelas informações, né? Se você coloca dentro da sala onde você trabalha, só as pessoas que trabalham naquela sala que vão poder ver aquelas informações, tá? Então, esse mural é um lugar que as pessoas que têm acesso, né, elas podem ir lá e tanto colocar como pegar informações, tá? Então, a gente tem o Application Scope, tá? O que é esse Application Scope? O escopo, né? Digamos assim, é o mural que fica na porta da empresa, né? Todas as informações que você colocar no Application Scope, todos os usuários em qualquer requisição podem recuperar e podem setar. Normalmente você vai colocar ali informações que são gerais, né, que são pertinentes a todos os usuários. Tá? Então, por exemplo, quantidade de usuários logados. Não é uma informação de um usuário só. É uma informação que todos os usuários logados podem ir lá e ver quantos são. E todo usuário que for lá e logar, eu tenho que ir lá e incrementar um. Ou quando o usuário der um logout, eu tenho que ir lá e tirar um, né? Então o Application Scope é tipo uma variável que todo mundo consegue acessar, tá? Depois vem o User Session Scope, tá? Esse cara é como se fosse o andar, né? E esse andar pertencesse a um usuário só. Então todas as requisições daquele usuário vão poder acessar as informações daquele escopo, tá? Então, por exemplo, o cara fez o login. Eu quero guardar que esse cara está autenticado no site. Então, eu vou botar lá na seção, olha, o login desse cara é tal coisa, né? O carrinho de compras dele, né? Ele vai adicionando, né? Independente do que ele fazer, aquele carrinho de compra continua e ele tem que sempre estar mostrando ali em cima as informações, né? De quantos produtos tem, ou qual que é o valor atual do carrinho, né? Então, ele a gente vai guardar na seção aquelas informações que a gente quer manter entre as várias requisições do mesmo usuário, tá? E por fim a gente tem o Request Scope,
que ele só dura um request. Tá? Como que seria isso? Né? É assim, ó, o cara mandou a requisição. Enquanto você está tratando essa requisição, você pode colocar informações nesse request scope. A partir do momento que ele responder para o cara, isso daí tudo some. Mas para que eu vou querer guardar as coisas ali dentro? Por exemplo, se você quer passar alguma coisa para a página JSP que você está redirecionando. Então, por exemplo, o que a gente faz normalmente? A gente recebe no servlet, né, a requisição, trata aquilo, roda ali alguma regra de negócio, tá? E aí a informação que a gente quer que seja impressa no servlet, a gente vai e coloca no request scope, né? Aí a gente vai e redireciona aquilo para uma página JSP e ela pode acessar aquelas coisas ali do request scope, certo? Bom, e aí em qualquer um desses, né, a gente pode dar o request get session ou dar um get servlet context. E em qualquer desses a gente pode usar get attribute e set attribute, tá? Então esse cara é uma string e ele recebe qualquer coisa, pode ser de qualquer classe, né? Ele recebe um objeto. Então pode ser um inteiro, pode ser uma string ou pode ser, sei lá, um objeto user, certo? Que você da sua aplicação. Então você pode guardar em qualquer um daqueles escopos qualquer tipo de objeto que você queira, certo? Então, quando você dá o set atributo, você está configurando ali, e quando você dá o get attribute, você está recuperando aquele valor, certo? E aí vem aquela questão, né? Você fala assim, peraí, Guerra, lá no primeiro slide, terceiro slide da aula, você falou que o HTTP ele é só uma requisição e uma resposta. E ali, se o cara quer mandar outra requisição, ele tem que ele fecha a conexão e manda de novo. Como é que o cara sabe que aquela requisição está vindo do mesmo sujeito, do mesmo usuário? Para eu poder, por exemplo, manter a sessão dele. Tá? O HTTP não suporta nativamente esse tipo de coisa. O HTTPS sim. O HTTPS tem uma seção que é mantida. O HTTP não. Tá? Então como que a gente faz isso? Tá? Normalmente usa-se cookies. Certo? Então o que é o cookie? É um arquivozinho que ele escreve lá no servidor e toda vez que ele faz o request ele manda de novo, né? Então, no caso do Java, deixa eu ver se eu vou falar isso aqui, não. No caso do Java, ele tem um cookie chamado JSessionID, certo? Que ele guarda e aí toda vez que você faz um request, ele manda de novo aquele JSessionID, tá? E aí ele sabe que você é você. Porém, se alguém pegar aquele seu JSessionID e fizer uma requisição de outra máquina, de outro IP, mandando aquele negócio, né, ele vai aceitar como se fosse o mesmo usuário. Tá? Aí você fala assim, mas eu posso, por exemplo, recuperar o IP do cara e não deixar ele acessar. Pode. Mas, por exemplo, se você está num lugar que tem IP dinâmico, se você está numa rede móvel, que você está andando, pode ser que você mude de rede, mude de IP, e aí no meio da sua navegação ele vai te dar um toco. Certo? O que é chato. Tá? Então é realmente bem complicado essa questão aí. Tá? Se o browser do cara não suporta cookies, uma solução é você usar o tal do URL rewriting. Tá? O que é isso? É você reescrever as URLs do usuário para incluir no meio delas o JSessionID. Tá? O que é interessante disso é que se você usar esse response.encode URL, ele faz assim, a primeira requisição ele manda com as URLs codificadas. Na próxima, se ele receber o cookie de volta, ele para de botar o JSessionID nas URLs. Tá? Se ele fala assim, opa, esse cara tá vindo, ele não tá mandando cookie, aí ele continua reescrevendo. Então ele só reescreve se
for necessário. Mas é chato porque qualquer URL dentro do seu sistema, você vai ter que chamar um encode URL para dentro ali do seu programa. Tá? Qual que é a solução ideal? A solução ideal é você usar o Session ID do SSL para fazer esse identificador de sessão. Tá? Ah, muita gente usa? Não. Ah, todo mundo que usa SSL faz isso? Não. Por quê? Muita gente faz o quê? Quem controla a sessão é o Web Container. Tá? Então, para que o Web Container possa usar o ID de sessão, o ID do SSL, de sessão do SSL, para controlar a sessão do usuário, ele precisa que o SSL seja feito a partir do Web Container. Mas o que normalmente as pessoas fazem? Botam um Apache na frente, certo? Bota o Web Container atrás e faz o SSL com o Apache. Tá? Então esse ID do SSL não chega no Web Container. Tá? Então não quer dizer que o fato do cara estar usando o SSL, tá? Que ele está usando isso para identificar a sessão do usuário. Tá? E eu vou ser sincero, pouca gente sabe que dá para fazer isso e configurar lá na sua aplicação web. Então a maioria das pessoas ainda usa o cookie. Tá? A maioria das aplicações hoje ainda usam o cookie para manter o ID de sessão. Aí fala assim, mas se o cara estiver usando o SSL, a conexão está criptografada, né? E o cara não vai poder vir um hacker ali interceptar aquele pacote e pegar o ID, o JSession ID do cara. Sim, só que essa não é a única forma de pegar o JSession ID. O cara pode usar um ataque chamado cross-site scripting para fazer isso, né? Que se ele conseguir fazer uma injeção de código dentro da sua página, ele bota um script que acessa uma página dele passando esse JSession ID. Existe um negócio chamado Session Fixation, que é o quê? Muitas vezes, erradamente, as aplicações elas criam, né? Então, por exemplo, quando você dá quando você vem aqui e dá esse get session, por default ele cria a sessão. Então o que o cara faz? Ele fala assim, tentou acessar a página pela primeira vez. Será que esse cara já está logado? Aí ele tenta dar um get session e aí nisso ele cria a sessão do cara. Então, por exemplo, digamos assim, a sessão do cara não vai ser criada no momento que ele der o login. Ela vai ser criada no momento que o cara abrir a página de login. Então, se um cara malicioso for lá, abre a página de login, pega o ID de sessão antes do cara se logar. Na hora que ele se logar, ele vai manter o mesmo ID de sessão, o cara pode ir de outra máquina e tentar acessar do ID dele. Tá? É um ataque chamado Session Fixation. Tá? Então tem outras formas de recuperar o cookie. Não pense que você está seguro também só por estar usando o SSL. Uma série de outros cuidados tem que ser tomado na aplicação para que ela não permita que isso seja recuperado de outras formas. Tá? Bom, vamos fazer um pequeno hands-on aqui. Tá? A gente vai fazer aqui um oráculo, tá? Que vai dizer a melhor escolha aí em relação a um tema, né? Eu, como sou de Juiz de Fora, vou fazer sobre comidas mineiras, certo? Mas cada um que for reproduzir o exercício, pode fazer da forma que quiser aí, carros, música, videogame, comida e etc. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar botar todo o HTML nos JSPs, criar um servlet como controller e, digamos assim, a gente vai ter uma classe, né, separada que vai ter, digamos assim, as regras de negócio. Né? Então, vai ser alguma coisa mais ou menos assim, tipo, quais são os melhores, aí ele vai ter lá para escolher. Queijo mineiro, doce de leite, pão de queijo. Né? Aí ele vai escolher um desses e aí ele vai chamar essa classe que tem as regras de negócio, ele vai me dizer quais são os melhores, certo? E vai
retornar aí. Ok? Então, fica para o próximo vídeo aí esse exercício.